Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise aqui do gráfico do BTC no par USDT. Então, como eu falei para vocês em análises anteriores, tá? Bitcoin ele está fazendo distribuição, acredito que para quem já acompanha o gráfico, fica claro esses topos, tá? Ele distribuindo em topos aqui, ou seja, topos mais baixos, tá? Ó, cada correção no retorno do preço, ele sempre deixa um topo mais baixo. Isso aqui é um padrão de distribuição. Observem que o Bitcoin não voltou mais em 73.800, não voltou nesse nível de sombra aqui, ó. Ó, tudo isso aqui são níveis de sombra e preço, tá? 73.900, 73.49, 72.41. Nível de sombra aqui, eu posso até marcar o corpo, não tem problema. É a resistência 69.962. Mais um topo aqui, ó, 65.174. E o outro que ele deixa, ó, topo mais baixo, está deixando uma aqui, né? Se o gráfico reverter a tendência, beleza. Caso contrário, ele já está deixando um aqui em 59.692. Agora vamos lá. Nós sabemos que a cruz morta, ela acontece quando uma média de 50, uma média cruza uma média longa para baixo. Observem que nos vídeos anteriores ela estava distante, mas a 20 aqui, ó, já está cruzando, certo? Já está prestes a fazer um cruzamento. Isso aqui não quer dizer que irá cair de uma vez. Ela poderia fazer o que já tem feito várias vezes, retornar. E essa 50 ela não cruzar 200. Mas aqui tem um problema. Toda vez que o gráfico se aproxima da 200, ou seja, que a média se aproxima da 200, existe e aumenta a probabilidade de um cruzamento. De contrapartida, ele vem fazendo topos mais baixos, é uma distribuição, tá? Formando também fundos mais baixos, é um padrão de distribuição, assim como eu disse para vocês que ele está perdendo níveis e não volta mais para buscar, o último foi aqui, ele vem perdendo também suportes, deixa eu mostrar para vocês entenderem. Ele vem buscando suporte, forçando o preço. Ó, primeiro suporte aqui, ó. Deixa eu limpar para não confundir. Primeiro suporte. 63.717. Perdeu, tá? Veio buscar aqui, ó, níveis mais baixos. Temos um suporte aqui, ó. Suporte, tá? 62.004. Perdeu também. Aqui nós temos uma zona de suporte considerável, tocou uma, duas, três, várias vezes, quatro. Um suporte forte, perdeu também esse suporte. Vou mudar a cor dele aqui. Perdeu também 60.418. Aí nós temos uma zona de suporte aqui, mais uma, né? Claro, abaixo, 58.209. Perdeu também essa zona de suporte. Entendo que para o preço voltar, tudo isso aqui passa a ser resistência. Então perdeu e agora onde seria o próximo suporte? Aqui. Vou colocar aqui na cor vermelha. Confunde com preço. Lilás, 55.623. Essa é a zona de suporte aqui, ó, que está segurando o preço, 55.623. Observe que ele não conseguiu voltar mais nos topos, está forçando o preço a quebrar suportes. Então, quais seriam os próximos? Esses dois, esse aqui, 53.187, nós temos uma sombra aqui, ó, em 54 e o nível mais baixo que ele sinalizou, 48.876. Então eu pego esse mastro aqui, ó, isso aqui é uma bandeira. Já viram aqui todos os níveis, né, que ele poderia quebrar e buscar. Se cruzar a 50, cruzar 200 para baixo é short, não tem o que questionar. Por enquanto aqui ainda é um padrão de correção no diário. Nos demais tempos aqui, ó, abaixo do diário, 12, 8, 6, 4, 2, 1, 30 e 15 minutos, já foi. Tudo aqui é baixista, ó. Só para dar um exemplo para vocês, 12 horas. Ó, já cruzou para baixo, ó. Cruzou a 200 aqui,
no dia 5 de agosto, aí a tendência é empurrar o preço para baixo. Então só resta aqui para o Bitcoin o diário, para os investidores entrarem comprados e fazer a reversão da tendência para não acontecer a cruz morta. Caso contrário, irá acontecer, tá? Isso já aconteceu na Ethereum, já aconteceu na maioria dos ativos. Então nós já vimos aqui os níveis de correção. Observe onde eles estão e vamos analisarmos aqui baseado no Fibonacci. Eu vou pegar aqui essa sombra, que é esse mastro aqui, ó. Vou comparar o preço, como eu já fiz em outras análises. E ele corrigiu, pegou 50%, caiu abaixo aqui, ó. E está descendo e o alvo dele, claro, é esse nível de suporte aqui, ó. Tá? 50.423. A ideia seria perder e o preço trabalhar, ó, em cima desse suporte. Por que isso, Cláudio? Para quem já estudou análise técnica, sabe que o gráfico ele se move assim. E nós damos o exemplo que esses níveis de resistência é como se fosse um edifício. Ele rompe e passa do primeiro andar para o segundo e trabalha. Depois rompe, passa do segundo para o terceiro e começa a trabalhar. Descendo, ele já faz o movimento oposto. Ele está no topo e começa a trabalhar e perder suporte. Desce para o inferior. E aí sucessivamente até buscar os níveis 50%, 61.8 de Fibo. Aqui ele pegou, ó, no dia 5 de agosto, ele buscou abaixo do nível de 61.8 de Fibonacci. Sinalizou aqui, ó, 48.663. Ele poderia descer aqui, ó, buscar essa zona de suporte, que não é um suporte tão considerável. E quem sabe, como eu falei para vocês, nós temos nível de suporte aqui na casa de 40. Isso aqui é uma região forte, ó, do dia 5 de dezembro de 2023 até o dia 6 de fevereiro de 2024. Ele, ó, trabalhou nesse suporte buscando o quê? Observem aqui, ó, essa região, esse nível, 41.222, seria o nível aqui que ele poderia buscar e segurar o preço. Claro, se perdesse a 50, cruzar 200 para baixo, tá? Porque aqui ainda existe a probabilidade, deixa eu ampliar, a probabilidade, perdão, de reversão. Agora vamos lá, tem que ter cuidado, porque isso aqui está prestes a acontecer um crash. Se esse gráfico do dólar, ele conseguir romper essa zona de resistência aqui, ó, de corpo, der continuidade e romper, a tendência é o Bitcoin descer, tá? Se vocês analisarem, o cara que saiu aqui, vamos lá, dólar custando 4,80, ele vendeu o Bitcoin e saiu para o dólar. O dólar já valorizou aqui, ó, foi a 5,86. Se ele vender a 5,86, recompra Bitcoin a 56.500. Então ele ganha dos dois lados. Ganhou comprando quando subiu desde os 15.400, vendeu no topo, passou para dólar. O dólar fez uma fuga, ele está comprado, poderia ir a 6. Observem também outro detalhe. Nós temos uma zona de resistência aqui, ó, no par USD, no dólar. E se romper, a tendência aqui é passar para a casa do 6. Entendam aqui, ó, dia 4 de maio de 2020, isso já tem 4 anos, ele buscou aqui, foi essa zona de 5,98, não voltou, né? Passou aqui, ó, se aproximou, topos mais baixos, foi distribuindo, perdeu, olha, ficou abaixo dessa zona. Ele retorna essa zona, fez o primeiro teste da primeira resistência aqui, ó. Deixa eu colocar uma outra cor, porque está confundindo duas cores azul aqui. Olha lá, 5,76. Ele bateu nessa resistência, rompeu, né, o que chamam de falso rompimento aqui. Não é um falso rompimento, porque rompeu, o preço foi além desse nível. Sinalizou para nós aqui que o próximo alvo dele seria 5,85. Então, bateu na resistência 5,85, corrigiu, mas não fez um pullback tão, vamos colocar assim, tão forte. Observem que ele ainda está distante da média de 50. Quando enfraquece, o preço é o seguinte, ele afasta da média e depois volta na média. Aqui nem voltou. Tem força compradora atuando nesse negócio, ele agora encontra um suporte aqui. Observem que os demais suportes eram todos abaixo da média de 50. Fez um outro aqui, encontrou força, primeiro suporte, segundo, e está segurando o preço. O que poderia acontecer? Força compradora,
romper essa região aqui, ó, e buscar, quem sabe, os R$ 6. E buscando esses 6, porque já testou uma, duas, três, quatro, a quinta e vem para mais um teste. Rompendo aqui, buscando 6, a tendência é jogar isso aqui para baixo, tá? E aí o que acontece? Poderia acontecer uma cruz morta. E qual seria o nível viável? Eu acredito que o Bitcoin poderia corrigir a 42, que é o nível de suporte que nós temos aqui nessa região. Então, as pessoas falarem assim, compre em qualquer ponto, porque a longo prazo é viável. Eu acredito que quem comprou aqui já está arrependido. Poderia ter esperado para comprar aqui, tá? Ou quem sabe comprar aqui nessa região de suporte. Vamos entendermos aqui se isso é realmente uma região de suporte. Vocês pegarem aqui o VPVR, ele mostra exatamente para nós, ó, que essa região que eu sinalizei é uma região forte de suporte, tá? Tem uma região aqui, observem ela aqui, ó. Não é tão considerável, mas essa aqui sim. Então, se ele corrigir, acontecer o cruzamento, o dólar fizer realmente essa fuga aqui, porque ele poderia testar e corrigir. Então, é preciso acompanhar. Se ele testa e corrige, a tendência é ele recuperar aqui. Mas vamos lá, que tem força compradora, está atuando bem, o preço se afastou demais da média de 50. Então, se ele consegue romper esse nível de resistência, isso aqui corrige mais. Aí pessoas falam que o Bitcoin ele é atrelado ou segue o gráfico do S&P e tal, mas não é bem assim. O que acontece é que são dois mercados, isso eu já explico hoje para os nossos alunos do nosso grupo VIP. Não tem como um operador ele viver só de operação trader de Bitcoin e altcoins. Ele precisa ter um segundo mercado. Então nós operamos bolsa e operamos Bitcoin. Então se o Bitcoin está em correção, porque todo ativo corrige, isso é normal. E eu preciso passar aqui alguns dias ele corrigindo, entenda o seguinte, o cara que não opera mercado futuro, o Bitcoin começa a corrigir aqui, ó, no dia 14 de março de 2024. E olha o dia de hoje. 4, né? Porque aqui é diário, seria aqui, 4. Aí não vai mostrar exatamente o 4. Então vamos lá, dia 4. Do dia 14 de março de 2024 até o dia até o dia 4 de setembro de 2024. Todo esse período aqui, ó, distribuindo. Então, um cara que não opera mercado futuro, ele já fica neutralizado aqui. O que ele poderia fazer? Se ele identificar fundos, comprar no fundo e vender no topo, beleza. Ou vender no topo e jogar no fundo. Mas para isso o cara precisa conhecer de mercado futuro. Se não consegue, comprou aqui e já fica esperando a boa vontade do mercado. Então, o que é que acontece? Ele poderia entrar em um crash aqui de alguns dias ou meses e vocês operando bolsa de valores, aguardando o quê? O Bitcoin corrigir e dar um ponto de compra que seria viável comprar caso ele mostre uma reversão desse ponto para subir, tá? Então, essa zona de 41, 42 seria um bom ponto de compra para buscarmos 73.800. Vamos a mais uma análise aqui. Nós estamos em 42, né? Aqui nesse caso 40, e nós temos a resistência de 73.800. Nós pegarmos aqui desse nível, vamos lá que ele caiu, corrigiu até aqui, nós compramos e agora ele faz uma reversão e busca 73.800. Entenda uma coisa para vocês entenderem o raciocínio dos baleias. Estavam almejando o Bitcoin romper e buscar 100k. Tem muita imperícia nesse negócio. Os gurus da imperícia. Bom, Bitcoin rompendo, compra que vai 100k. Presta atenção. Se ele voltar nos 42 e reverter a tendência, está dando 82,59. Se ele romper 73.800 e buscar 100, só dá 36. Então os baleias preferem shortar e já ganham descendo, deixar distribuir. Quando chegar em um ponto viável, que seria, ao meu ver, esse nível aqui, ou quem sabe aqui, formar um padrão de reversão de tendência e comprar. Por quê? Desse ponto até aqui, eles sabem que todo esse mercado está disposto a pagar 73.800. Agora, rompendo não estavam porque não conseguiram romper. Então, qual é a lógica da coisa? Eu subo e aguardo entrar um dinheiro novo. Esse dinheiro não entra no 73, então eu preciso criar margem para recomprar e levar o preço para cima. Deu para entender? Aí tem, não é bem assim. Entenda o seguinte, nem todo mercado é focado em hold. Mercado é focado em lucratividade.
risco vezes retorno. Se eu coloco 100 mil aqui e busca 73, quanto que eu teria? 80, 90%. Beleza, eu compro aqui. Então nem todos estão com essa visão que, no futuro o Bitcoin vai chegar a 1 milhão e acumula em Bitcoin. Para com isso. O cara veio daqui, ó. Saiu de 15.400, fez 300% aqui, ó. Quase 400, já fez lucro. Não tem interesse algum desse negócio romper por enquanto e deixa enxugar o preço e shorta. Se brincar, eles trazem o Bitcoin aos 42 e nós temos outro suporte aqui, ó, considerável, tá? Nessa zona aqui, ó, de 25. Então, se existe a probabilidade, nós temos que entendermos que eles poderiam trazer o preço nesses níveis, tá? Já pegou lá 50% 61.8. Olha onde estaria aqui, ó, o 61.8 dele, ó. 44.030 é aquela zona de suporte. Então existe sim a probabilidade do preço chegar aos 40. Então operem com cautela, tá? E seria um bom ponto de compra caso ele mostre uma reversão. Se não mostrar, nós não compramos, porque abaixo de 40 tem mais nível de suporte que ele poderia corrigir. Então os baleias trabalham de que forma, Cláudio? Sempre buscando margem para o preço. Bom, se rompendo 73.800 e buscando 100k só dá 35, se eu voltar com preço nos 42 e recomprar tudo que eu vendi aqui, ele me dá quase 100, dá 80, quase 90. Então é melhor shortar, porque, observem, teve lucro subindo. Eu já expliquei sobre isso aqui, acredito que quem acompanha o canal sabe, teve lucro subindo. Está fazendo o mesmo lucro descendo, tá? Se tocar fundo, seria ponto de compra para fazer isso aqui, ó. Melhor do que esperar entrar capital para romper e levar Bitcoin a 100. Bem melhor. Vende por 73.800 e recompra 40.42. Quem sabe aqui, ó, recomprar a 48.988 e o preço está voltando para pegar. Então, quando ele passar desse ponto que corrigir, quem comprou aqui, se não vendeu nesse topo aqui, já passa a perder também. Então, observem que o gráfico está se preparando para buscar níveis de compra. São níveis de suporte, zona de suporte forte que vale a pena fazer uma compra do Bitcoin. Aqui estão elas, ó. Quando eu mostro conforme eu falei e mostrei para vocês, ó. Temos essa zona aqui, ó, da casa dos 42. Observem que tudo isso aqui já foi perdido. Essa zona aqui, ó, perdeu, tá? Olha onde o preço está aqui, ó. Já foi, já passou isso aqui, ó. Essa distribuição, isso aqui já foi, já perdeu, já distribuiu. Olha a zona que ele está. Ele está nessa zona aqui, ó. Tem nada, só esse nívelzinho aqui pouco, bem fraco aqui, ó, que ele poderia perdendo aqui descer direto e buscar o próximo suporte. Então isso aqui é uma zona excelente para compra caso o preço retorne e comece a fazer topos e fundos ascendentes para buscar 73. Então o que eles estão buscando? Uma zona confortável. É só vender aqui que a imperícia começa a descartar, vender, e aqui é uma zona, uma boa zona de compra. Agora, caso aconteça algum problema na economia, um crash, algo agravante, ele vem buscar níveis mais baixos. Agora, o problema é que gera um sentimento de escassez para vocês que falam que quem não aproveitar essa oportunidade irá perder. Aí vocês compram aqui, ele simplesmente cai a 42. Por quê? Porque o que se fala nesse mercado não se escreve, tá? Bitcoin, quando chegou a 69, é lua só comprando e voltando na máquina do tempo. Eu falei, ele irá corrigir a 15.700. Eu errei, ele caiu a 15.400. Então, se existe gráfico para cima, teve uma projeção, tem que fazer uma correção proporcional a tudo que subiu. Então, vamos ao proporcional do que o Bitcoin subiu, né? Eu vou colocar aqui no semanal para ficar um gráfico com a quantidade menor de ruídos. Vamos aos 15.400. Olha isso aqui, ó. Para limpar. Tirar o VPVR para não atrapalhar. 15.400 foi aqui, certo? Já está até 15.900. Tem uma sombra, 15.400. Vamos lá. Aqui é a máxima, 73. Bom, se ele subiu desse ponto, essa correção precisa ser proporcional a essa projeção. Então, seria isso aqui, ó. Ele sai daqui. Pronto, bateu o topo. Nós temos uma correção 23.6, 38.2,
50% na casa de 44.700 e 61,8 aqui na média 200 na casa 37.946. Ele poderia corrigir todos esses níveis aqui, ó, e seria uma correção saudável. Agora, quando nós apresentamos, as pessoas falam assim, ah, já sei, é amanhã. Não é amanhã, isso aqui é um semanal e um diário, demora um pouco. Mas observe que a tendência a se perder é buscar tudo isso aqui, tá? Então, esse aqui, ó, seria o nível saudável para o Bitcoin corrigir, 37.946. Vamos tirar a prova dos 9? Que fundo foi esse aqui? Deixa eu marcar o fundo para vocês. Sombra, 3.754. Beleza. Pegamos aqui a máxima, tá? Vou pegar o segundo topo aqui, ó. Foi da correção. Olha até onde ele subiu. Vamos limpar para ficar um negócio mais organizado? Pegamos aqui do fundo e levamos até esse topo. Até onde o Bitcoin corrigiu? 23,6, 38,2, 50%, 61,8, pegou 78,6. Foi quando ele retornou aqui, ó, nos 15.400. Como que não volta? E quando ele estava aqui, eu falei, irá corrigir e o nível é o quê? 15.700. Ele caiu a 15.400. Por quê? Olha os níveis. Ele vinha quebrando, perdendo suporte onde ele veio. E por que agora, 2024, quando o Bitcoin bate 73.800, falam que acabaram as oportunidades, quem não comprar só voltando na máquina do tempo irá perder uma grande oportunidade. Entenda o seguinte, se aqui ele voltou, ele pode até não corrigir 100%, mas aqui ele precisa corrigir também. O nível de correção seria esse aqui que eu mostrei para vocês, tá? Ele tende a respeitar 50% e 61,8 de FIBA. Então, se esses aqui são os níveis, como que falam que o Bitcoin já corrigiu o suficiente e é para comprar se não perde a oportunidade? Vamos lá, existe uma probabilidade em 1 milhão? Existe, então nós precisamos levarmos em consideração. E se ele corrigir até 37,40, não seria melhor comprar nessa zona forte, ó? Essa zona vem atuando há muito tempo, ó. Comprar nessa zona forte de preço, quem sabe, para ele reverter. E o melhor, no nível da 200. Isso aqui poderia corrigir até 200, tá? Quem sabe perder. E mesmo assim seria um padrão positivo. Por quê? Porque se ele corrigir até aqui, ó, observem esse fundo aqui, esse aqui e o próximo, se ele corrigir, seria aqui. Então está fazendo o quê? Fundos ascendentes. E no próximo movimento poderia ser um topo para romper essa zona de 73.800. Porque se vem topos e fundos ascendentes e ele corrige aqui, o próximo seria para romper 73.800, né? Mas pela lógica dizem que daqui ele já sobe, quem não comprar perde a oportunidade. Se ele fizer isso aqui, existe a probabilidade. A zona seria a zona de compra aqui para aguardar um próximo alvo, uma próxima alta do Bitcoin, entendem? Se nós pegarmos mais uma visão, é por isso que meu vídeo demora, tá? Eu quero mostrar o máximo de detalhe para vocês. Vamos entender que aqui foi um falso rompimento? Não, para pegarmos aqui dar uma maquiada no gráfico, tentar acertar isso aqui, isso não pode, tá? Não deve, poder pode. Vamos lá, ver se dá para maquiar isso aqui. Eu quero pegar esses fundos aqui, ó. Eu quero que vocês entendam isso aqui como fundo, tá? Essa zona, essa aqui, e isso aqui como topo. Eu quero pegar isso aqui, posso levar em consideração sombra? Posso pegar sombra, posso pegar corpo. Então, se eu pegar esse corpo aqui, ó, com esse, não bate, né? Não vai, olha o nível que está isso aqui. Vou fazer isso aqui só para a gente tentar formar aqui um canal. Então, leve em consideração essa sombra aqui. Quero entender que aqui foi um rompimento de sombra, aqui foi outro e outro aqui. Então, vamos lá, observem só isso aqui, ó. Se ele tem um padrão claro aqui para todos que querem enxergar isso, que ele vem no fundo, tá? E depois toca no topo, corrigiu, bateu no fundo, qual o próximo movimento? Isso aqui, ele tocou no topo e está distribuindo. Pela lógica, o que ele teria que fazer aqui? Para ser um padrão de topos e fundos ascendentes, ele teria que buscar fundo, tocar no fundo e no próximo movimento ele buscar topo. E fazendo o que? Fundos ascendentes e topos ascendentes. Aí o que querem? Que daqui ele já volte e rompa e busque 100k, 200, 300. Mas ele precisa corrigir proporcional
ao Fibonacci, que é 50%, 61,8, está aqui, ó, na zona dos 42, tá? Ele poderia corrigir até 42, daqui ele já poderia reverter a tendência para testar topo. Agora, existe a probabilidade de invalidar e buscar fundo? Existe. Então, nós precisamos levarmos em consideração essa probabilidade, entende? Porque garantias que vai assim é desde 2017, 8 anos. E ele simplesmente corrige porque está fazendo o padrão saudável, o padrão normal dele, topo, fundo, topo, fundo, topo. Seria a lógica. A não ser que aconteça alguma coisa, ele perca o fundo e busque o nível mais baixo, porque existe essa probabilidade. Mas aqui, ó, aí acreditam que daqui ele volta a subir. Poderia sim, não vamos subestimarmos o mercado. Então, fica atento. Se mostrar reversão, nós entramos. Caso contrário, ele vem buscar os 42, que é 61,8 de FIBO. Beleza? E ainda existe o risco de perder, mas vamos acreditar que quando chegar nessa zona, ele reverte a tendência e volta a subir. Beleza? Então, alguns fatores acabam influenciando nesse padrão do Bitcoin, principalmente isso aqui, o dólar. Se ele testar aqui, ó, e romper a tendência dele, é Bitcoin corrigir. Agora, se ele chega nesse nível e faz um pullback e começa a reverter a tendência para baixo, observa como ele está positivo aqui, ó, sempre acima da média, sempre trabalhando acima. Então, aqui, ó, ponto de descanso do preço, vou mostrar isso aqui para vocês, o porquê que eu acredito que poderia acontecer. Ponto de descanso do preço, lateralizou e está fazendo o que? Uma fuga. Se fizer uma fuga, é a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Ponto de descanso do preço, fuga. Ponto de descanso do preço, fuga. Ele encontra ponto de descanso do preço e fuga. Olha para isso aqui, tá? Então a tendência é o quê? Se ele fizer uma fuga aqui para 6,6 e lá vai, devido à inflação, a tendência está aqui corrigir mais. Então existe a probabilidade de correções no Bitcoin. Não é bem da forma que falam, que quem não comprou está na hora, é hoje, é amanhã. Muito atento aqui, ó, com esse cruzamento da 50 com a 200. Se ela acontecer, ela joga ele tranquilamente aos 40, 42, tá? É só um feedback, por enquanto nós não temos sinais algum de reversão de tendência, ó. 15 minutos negativo, retraiu na média, isso aqui não tem padrão, é simplesmente aguardar, quem sabe, uma reversão de tendência para entrarmos. Beleza, pessoal? No mais, muito obrigado. Deixe o seu comentário, o seu like. Inscreva-se, porque tem muita gente que não está, pessoas que não estão inscritas. Assiste o vídeo e aí, se eu faço uma atualização no nosso grupo, elas não conseguem, porque nem sempre dá tempo de fazer um vídeo falando de reversão de tendência. Então, se tiver no grupo, eu coloco lá. Se não tiver, acaba não recebendo. Beleza? No mais, muito obrigado e vamos à próxima análise.